Oi, pessoal! Hoje a gente dá início ao primeiro podcast do Pode Impactar. Nosso primeiro episódio trata Quando a Maré Era Água. E hoje eu trago 3 convidados super especiais. Professor historiador Marcos Melo, moradora Vânia Silva e o representante da Águas do Rio, Bruno Salles. Gente, muito obrigada por aceitar esse convite, por ter vocês aqui hoje. A comunidade da Maré, a gente sabe que foi construída, num processo longo de aterramento dos manguezais. E para a gente poder entender isso hoje, eu convido o professor Marcos a trazer essa história, contar pra gente um pouquinho como foi esse processo. Professor Marcos, é possível identificar quando se inicia esse processo de ocupação da Maré? E em que contexto político isso se decorre? Bem, é possível sim a gente identificar, está localizado na década de 40, no momento em que há um impulso ao processo industrial do Brasil, no momento em que o Rio de Janeiro, inclusive, é a capital federal, então há um adensamento populacional na Zona Norte, mais especificamente falando na região da Zona da Leopoldina, que já é remontado de décadas anteriores, mas a intensificação é a partir da década de 40, e esse é exatamente o momento em que a Maré vai ser ocupada. Como se deram esses primeiros processos de organização popular aqui na Maré para poder garantir esses primeiros acessos a saneamento básico, a direitos básicos? Bem, acho que é impossível a gente não falar do movimento popular nas favelas se a gente não começar pela discussão sobre direito à moradia, essa população que se instala aqui a partir desse processo, que é o movimento migratório, que é o processo industrial, é uma população que, de certo modo, foi impactada também por processos urbanos que focou na área central da cidade. Então, é um público que, no geral, são imigrantes, de outros estados do país, mas também pessoas que vieram expulsas do processo urbano na área central da cidade. Então, não dá pra gente falar necessariamente da Maré sem falar desses movimentos, dessas pessoas, e entendendo também, nós estamos falando de 15 favelas, Cada uma dessas favelas tem sua característica, sua identidade, mas há, de fato, uma questão em comum, que é o ativismo desses moradores, que começa a partir do ativismo no acesso à moradia e depois, dos serviços que são necessários para que essas pessoas consigam viver de forma digna, Então, a gente consegue identificar o acesso à moradia como o carro-chefe, da atuação desses moradores, e depois, os serviços de água, energia, e todo o processo necessário para o melhoramento desse espaço, e para, obviamente, melhorar as condições de vida desses moradores. Sim. No bloco anterior, a gente teve um papo com a historiadora também, Emanuele Torres. Toda essa área aqui da Bahia, até pegando ali a Ilha do Governador, a Praia do Galeão, seguindo diretão, embaixo do viaduto, que o ônibus pega, ali aquele viaduto da Ponte Velha, ali era praia também. Então, na verdade, toda essa área era praia, A gente tinha um Porto de Mariangu, que era praia lá pro lado do Piscinão, mas tinha pra cá também, a Praia de Inhaúma. A rua ali da Praia de Inhaúma, perto da linha amarela, não tem esse nome à toa, Rua Praia de Inhaúma, porque de fato havia uma praia ali. E ali tinha um porto, desde o período colonial, que era o Porto de Inhaúma, que era um porto que abastecia a Zona Norte, Tanto com mercadorias com alimentação, coisas básicas para a subsistência da população que vivia aqui, e que também garantia que o quê? Que o que fosse produzido aqui fosse escoado para o centro, E o que viesse do centro também chegasse aqui no subúrbio. É desses processos de intervenção que acabou desapropriando algumas áreas aqui do Rio, como a favela do Esqueleto, que hoje é onde é a UERJ, e poucas pessoas sabem como que era esse Rio de Janeiro, nessa década de 40, de 60. O senhor consegue trazer algum dado, algum fato pra gente? Após esse contingente populacional que se instala na Zona da Leopoldina a partir da década de 40, esse adensamento se soma também às políticas de remoções que ficaram muito presentes na história da cidade ali entre as décadas de 60 até meados do final da década de 70. Foram basicamente favelas localizadas
precarizadas, parte delas na Zona Norte, mas o grande contingente na Zona Sul da cidade, né? Então esses moradores eram removidos, inseridos em conjuntos habitacionais, onde eles deveriam pagar, né, por essa nova moradia, mas de fato, alguns moradores não tinham condições de arcar com o crédito habitacional. Então se popularizou nesse período a figura dos CHPs, que é o Centro de Habitação Provisório, né, onde esse morador removido ficaria provisoriamente num espaço, num território, até ser inserida num conjunto habitacional. E esse é o caso, por exemplo, da própria Nova Holanda. A Nova Holanda foi um CHP. Então, diferente das outras favelas da Maré, a Nova Holanda ela é atravessada por esse aspecto que remonta à precarização, a ideia de ser um local provisório, um local de trânsito dos moradores, que na prática se tornou uma moradia permanente, né? Porque o Estado remove esses moradores de diversas outras favelas. Esses moradores são instalados aqui na década de 60, só que o mesmo poder público que pensa, né, esse modelo de urbanidade, né, removendo as favelas, acaba deixando esses moradores aqui. Eles não foram inseridos em nenhum crédito, né, em nenhum programa habitacional, melhor dizendo, e a partir daí isso impulsiona o ativismo desses moradores para melhorar as condições de vida, de saneamento, de acesso, né, à energia, e a água entra também nessa discussão, né, paralela a todo esse conjunto que é atravessado pela moradia digna, né, pelo acesso à moradia como um direito. Isso vai ser impulsionado principalmente a partir da década de 80, que é um momento de redemocratização, há um leve contato, né, do poder público com as favelas via lideranças comunitárias. Isso tudo vai ampliar a participação política dos moradores no acesso a direitos e serviços como água, saneamento, né, eletricidade. Sim. Como que era pensar essa estrutura de habitação, levando em consideração que o espaço era pequeno, que e tinha vários problemas, né, de doenças? Conta um pouco desse cenário pra gente. Tá, então a gente está falando de um espaço extremamente precarizado, porque ele é feito para ser, de fato, um espaço transitório, né, para esse morador, que acabou se tornando um espaço permanente. Todo o processo era muito informal, não era pensado, né, como uma infraestrutura a longo prazo, né? Então o esgotamento, a eletricidade, o fornecimento de água eram, de fato, precarizados, né? A gente está falando de um momento em que se populariza não só que, né, nas favelas da Maré, na Nova Holanda, mas em várias favelas do Rio de Janeiro, a ideia da bica d'água, né, que era basicamente a única possibilidade de acesso à água potável por parte desse morador. A gente está falando de moradores que, na sua grande maioria, acessavam bicas d'água do outro lado da Avenida Brasil, e é importante pautar que era um momento em que a Avenida Brasil não tinha esse número de passarelas que tem hoje, então muitos moradores precisavam atravessar a Avenida Brasil, de fato, sem o acesso à passarela, para buscar água do outro lado da Avenida Brasil. Os poços artesianos, né, e essa rede, mas que informal, né, de acesso à água potável vai se configurar a partir justamente da organização dos moradores de um modo geral. Então esse espaço era um espaço muito precarizado nesse sentido, porque ele é visto para ser um espaço transitório, não necessariamente um modelo de moradia permanente. Então casas de madeira, né, com esgotamento muito precário também, geralmente no fundo das casas, o que de fato motivou, né, a atuação ativista desses moradores, entendendo que eles não seriam removidos, né, tão logo para o conjunto habitacional. Muitos moradores acabam se articulando, de fato, construindo suas residências, né, de dentro para fora, tentando mobilizar o poder público de diferentes formas para ter acesso à água potável, eletricidade, né, e mais tarde, inclusive, via associação de moradores, vai se organizar cooperativas em que esses moradores vão começar a, de fato, né, desmontar esse barraco de madeira e construir residências de alvenaria, muito a partir desse movimento popular mesmo, com uma atuação muito forte da associação de moradores. Falando um pouco da distribuição de água, né? Como que era o acesso à água naquele tempo? Você trouxe sobre as bicas comunitárias e a gente também conversou com uma moradora que mora no Morro do Timbal, dona Nelinda Cardoso. Como nós morávamos muito lá embaixo, lá bem próximo da Maré, a água, pela madrugada, ela chegava numa biquinha que tinha no
no quintal. Nós já encontramos isso arrumado, essa biquinha. Tinha dia que chegava, tinha dia que não chegava. Mas tá? então não era encanada. Não. Nós lavávamos roupa, louça, tudo nas bacias. Antigamente se usava muita bacia, jogando água, lavando as coisas. Aí pegava com balde, levava para casa. Isso, nós tínhamos barris do lado de fora que nós, eu, meu irmão, minha mãe não ficava porque ela era lavadeira, então ela ia dormir e ficávamos eu e meu irmão e minha outra irmã enchendo os baldes e botando no barril, enchendo os baldes e botando no barril. Era a noite inteira, porque a água não era uma água forte, era uma água fininha, entendeu? Que chegava aos pouquinhos. Normalmente depois de meia-noite. Aí nós íamos enchendo o balde e botando no barril. E lá é o único lugar, assim, que a gente ainda tem uma espécie de morro, né? De subida. Exato. Então, como que era o transporte de água? E a gente também é um ponto importante lembrar que a gente está dentro da Baía de Guanabara. E pelo fato da gente achar que está cercado de água, a gente não se preocupa em saber se tinha água para beber, água potável. Então, como que era essa distribuição de água potável aqui na Maré? Então, era um processo bem precarizado mesmo, né? Então, os moradores recorriam a essas bicas públicas, né? Que geralmente eram no local central, próximo a uma praça, a um local de fácil acesso aos moradores, ou os poços artesianos, e ainda assim, né? As bicas ficavam em locais mais espaçados. Eu trouxe algumas fotos, né? Que mostram uma tecnologia social criada pelos moradores da Maré, que é a figura do rola, né? Que era um barril, um antigo barril, que eles faziam algumas adaptações para que eles conseguissem transportar água em grande quantidade para suas necessidades básicas, né? Então é impossível a gente pensar como isso afetava a qualidade de vida desses moradores, né? E no caso do Morro do Timbal, é importante a gente contextualizar também que essas bicas públicas, elas foram muito viáveis, né? Os acessos eram muito mais fáceis, digamos assim, né? Ainda com toda a conjuntura marcada pela precarização, em favelas planas, em terrenos planos, né? Isso, inclusive, na passagem já da década de 70 para a década de 80, vai motivar processos de construção de caixas d'água nos morros, né? De bombas e sistemas que conseguissem levar, de fato, água potável em locais mais íngremes, né? Como morros ou mesmo em encostas. Então, isso foi muito presente na história do Morro do Timbal, em favelas, né? Aqui no entorno da Zona Norte, na região ali da Tijuca, por exemplo, porque, de fato, não era só você instalar um poço artesiano ou uma bica d'água, porque nem sempre havia força suficiente dessa água para subir até esses pontos mais altos, né? Então, de fato, isso é marcado por muita precariedade e a população favelada vai criando, né, suas tecnologias, né, suas possibilidades de sobrevivências, que o rola configura-se como uma delas, né? Muito obrigada por essas memórias, professor Marcos. Agora eu vou seguir o papo com a Vânia, que é uma moradora antiga aqui da Maré. Vânia, você nasceu aqui, conta um pouco da sua história. Meu nome é Vânia Silva, né, como você já apresentou. Eu sou oriunda da Maré há 51 anos, nascida na favela da Rubens Vaz. Minha família, quando chegou aqui na Rubens Vaz, ainda era palafitos. Minha avó trouxe os filhos e aqui criou-se, né, a família dela, né, com os meus tios, minha mãe, e cada um teve sua família. E quando veio o aterramento, eles participaram disso tudo, e eu também consegui chegar, né, nesse tempo ainda. E peguei esse momento que a população se reunia para buscar água, e antigamente não se chamava Avenida Brasil, se chamava Variante, entendeu? E aí, além do rola, tinha as latas de 20, que essas latas de tinta que eles, né, usavam, e também era de óleo também, não era só de tinta, não. Quem não tinha rola tinha lata de 20, trazendo essa água para a Maré. Então, eu acho que os nossos ancestrais aqui da Maré, eles tiveram uma força muito grande nesse movimento de se manter nesse espaço, né? Se manter nesse território. Não aceitar que o poder público viesse como se eles fossem marionete, né? Sair daqui e levar para um lugar. Eles não aceitaram isso. Eles tiveram que se unir, entendeu? Quanto moradores, né? Quanto pessoas,
quanto humanos, para poder se organizar e se manter aqui nesse território. E aí, a partir da década de 60, 70 e 80, é que veio essa movimentação, eles entendendo isso, veio essa movimentação dos moradores da Maré fazendo reuniões em ruas, porque os moradores aqui faziam isso, e também através da liderança de Eliana Souza, Helena Edi, professor Hernani também participou dessa, várias outras mulheres, como Roseni, a Sandra, entendeu? A Dona Margarete, que foram mulheres, né, atuantes, né, para poder conseguir trazer esse trabalho, os serviços públicos funcionando aqui. E através dessa movimentação, né, desse movimento, dessas mulheres, dessas pessoas, moradores da Maré, principalmente aqui de Nova Holanda, é que começaram a conseguir que os serviços públicos fossem atendidos, porque até então a luz era desligada lá na frente. Nós não tínhamos poste de luz, nada disso. Era desligada lá na frente. Então, a água era a mesma coisa. Então, teve esse movimento ajudou com que a Maré começasse a se organizar internamente. De forma independente, De né? forma independente, você sabe que o poder público sempre acha que o pessoal aqui não sabe pensar. O pessoal aqui não estuda, o pessoal aqui não sabe dialogar. E, ao contrário, a gente vem mostrando isso a duras penas, né? Porque a gente é obrigada a mostrar ainda para eles a nossa capacidade. Então, eu acho importante trazer esse Pod Impacta para dentro da Maré e mostrar as riquezas que nós temos e que nós viemos lutando desde os nossos ancestrais, desde lá de trás, o quanto a gente pode ser organizado, né? Não só politicamente, mas também territorialmente. O marco legal de saneamento, que depois o Bruno vai poder falar disso com mais propriedade, que basicamente para mim é uma despoluição completa da Baía de Guanabara até 2030. Eu, ao longo das minhas pesquisas, entendi que sim, é possível, porque a gente já tem um sonho desse possível na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que era, eu imagino que ao longo dessas décadas de 1940 não devia ser um cenário diferente do que a Maré é hoje. Então, acredito que a gente já tem assim, um case de sucesso bem próximo, mas eu queria saber dos moradores mais antigos que estão aqui, como você, que viu sua mãe, seus, né, avós nessa situação. Você acredita que é possível alcançar essa despoluição da Baía de Guanabara até 2030? Sim, é possível através de uma comunicação ampla, tá? E uma reeducação também. Eu não falo só em reeducação com a população maranhense, mas com toda a população que cerca a Baía de Guanabara. Porque se esse trabalho for feito em conjunto, né, tem que ter vários momentos de conversa, de articulações, de reeducação, entendeu? Isso é possível, porque a gente já teve uma amostra pequena na pandemia, lembra? Nós tivemos uma amostra pequena na pandemia de como a Bahia foi clareando, né, foi se limpando com o momento da pandemia. E eu acho que poderia a partir desse momento, aproveitar para fazer uma campanha de reeducação, não só a população, mas empresas, empresários e poder público, para poder despoluir, a gente consegue até 2030, é só querer. Muito obrigada, Vânia. Agora eu estendo a conversa para Bruno Salles, representante da Água do Rio. E, Bruno, falando um pouco ainda do Marco Legal de Saneamento, né, que são metas para universalização do serviço de saneamento e distribuição de água. Explica um pouco para a gente como que é, né, esse trabalho da Águas do Rio e como que ela se estabelece aqui na Maré, e nesse sentido de tratamento de esgoto e de distribuição de água. Perfeito. Primeiro quero agradecer, né, a presença aqui hoje. Muito bom, é uma honra fazer parte aí dessa contextualização do território da Maré
né? Tenho aprendido muito aqui, né? E acho que trazendo aí para o contexto aí sobre a despoluição da Baía de Guanabara, né? Somado aí a nossas metas contratuais do novo marco legal, a gente também tem vários cases interessantes que estão além ali da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente tem a Praia do Flamengo, que antes era chamada de Caribrejo, né? Hoje em dia tem uma economia gigante que gira em torno da Praia do Flamengo. A gente tem algumas praias já da Ilha do Governador que está aqui do lado, que já estão totalmente balneáveis, né? Então, assim, a população já está usufruindo disso, né? E tudo isso é fruto de uma infraestrutura, né? Quando a gente fala de saneamento, não tem como não falar de infraestrutura. Então, da mesma forma que isso já aconteceu nesses outros territórios, está acontecendo aqui na Maré. Então, a gente na Maré está tendo um programa chamado Bem com a Gente, que nada mais é que um programa de regularização de abastecimento de água. Então, a gente sabe que, devido a todo esse contexto histórico que a gente ouviu aqui, as redes da Maré são redes que não têm um padrão, o que afeta a qualidade do abastecimento, seja da própria água, seja da produção do abastecimento. Então, esse programa nada mais é do que vir regularizando, colocando rede de padrões, ligando de fato ali a cada casa para o seu medidor, cadastrando as pessoas para que essas pessoas de fato tenham uma conta de água, tenham uma identificação junto à concessionária, possa ligar e reclamar, fazer seu atendimento personalizado, né? E somado à questão da água, tem a questão principal, que é a questão do esgoto, que a gente também aqui dentro do território da Maré vem desenvolvendo as redes coletoras, né? Que a rede coletora aqui estavam totalmente sucateadas, então a gente tem refazendo essas redes coletoras. A gente ativou agora 2 unidades de bombeamento de esgoto, que de fato essas redes elas vão começar a trabalhar de forma plena, né? E ainda tem o tronco coletor que vai desviar todo o esgoto aqui da Maré, ou o esgoto que vem da Maré, para a Baía de Guanabara. Então esses são os grandes desafios aí que a gente tem para o cumprimento do marco legal. Então, você falou bastante, né, dessa intervenção e essa mudança da infraestrutura mesmo. A gente também está vendo essa mobilização na nossa casa. E aí, uma questão que eu queria também que você explicasse com mais clareza para o morador é referente a essa taxa de esgoto. Porque isso, né, a gente vem de um território onde a gente constantemente conseguiu esses direitos básicos através de muita incidência, e agora a gente precisa também dessa reeducação para que o morador entenda também a importância de se pagar essa taxa, mesmo que mínima, e que ele também entenda de fato para onde vai esse dinheiro, para que é, para que faça sentido também, né, a gente andar junto mesmo. Inicialmente aqui na Maré, né, todas as pessoas que estão sendo cadastradas, que já estão recebendo uma conta, elas estão recebendo o valor da sua conta da tarifa social com um desconto. E o valor das residências está no valor de R$ 5. É um valor para que, de fato, ela comece a exercer ali sua cidadania, de receber sua conta, de ter sua matrícula, enquanto as obras estão em curso. Então, o processo de melhoria ele vai vir e quando, de fato, estiver com todas as obras entregues de água, de esgoto, de fato, a gente tem uma tarifa social. Então, hoje, todas as residências têm essa tarifa, que é uma contrapartida que o morador faz para a manutenção dos serviços de água e esgoto que estão acontecendo na comunidade. Então, é dessa forma que a concessionária tem trabalhado. Bom, aqui na Maré a gente tem alguns institutos, né, que trabalham também essa pauta de saneamento, como o Datalab. O Datalab surgiu em 2016, dentro do Observatório de Favelas, como um projeto, e a gente se torna independente em 2018, né, como organização sem fins lucrativos e que vai trabalhar agora com o sistema de forma independente. E aí, o que a gente começa a entender é que os dados, eles são ferramentas que auxiliam na criação de políticas públicas e muitas decisões que influenciam a nossa vida. Porém, esse acesso, ele não é nos dado enquanto análise desses dados, enquanto desenvolvimento desses dados. Então, isso acarreta na construção de uma realidade que não condiz com o que a gente vive. E aí eles mapeiam isso, quantificam isso, qualificam isso e transformam isso, de certa forma, em incidência política para que a gente tenha dados, né, produzidos por quem está aqui dentro, qualitativos, para que as políticas públicas consigam chegar de fato onde elas precisam. E aí,
como que a Águas do Rio hoje dialoga com esses coletivos e com a própria comunidade mesmo. Então, é importante destacar que a gente tem alguns meios de comunicação com a comunidade. Então, todas as pessoas hoje que já estão recebendo ali aquelas suas ligações definitivas, que já têm a matrícula, elas podem ligar para o 0800 da gente ou para mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o mesmo número do 0800, que é 0800 195 0195. Então, Repete aí. 0800 195 0195. É o mesmo canal do 0800, é o mesmo canal do WhatsApp, é ligar ou mandar uma mensagem, se identifica. As pessoas que ainda não têm cadastro também podem ligar, podem mandar um WhatsApp, se identificar que é da comunidade da Maré e passar o endereço. Aí automaticamente é aberta a ordem de serviço e nosso time atende. A gente aqui também, da Maré, a gente tem uma loja na Nova Holanda, física, presencial, para quem quiser ir lá ser atendido. E a gente também, nos locais aqui que está tendo obra, a gente tem o plantão social, que a gente também recebe as reclamações, enfim, qualquer tipo de problema, junto com o atendimento itinerante. Então, a gente tem uma van daqui dentro do território fazendo atendimento itinerante. Agora eu vou partir para os desafios, né? Porque eu acredito que para vocês também seja um grande desafio trabalhar numa comunidade com 15 favelas dentro, fora as outras comunidades também que são atendidas pela Águas do Rio. Quais são os principais desafios técnicos e sociais para implementar essa infraestrutura no território com esse planejamento não planejado, né? Porque todo dia tem obra também, a gente tem que pontuar isso, que não tem como controlar esse crescimento populacional da Maré, né? A gente hoje consegue ver cada vez mais as ruas, né, diminuindo, a passagem de ar diminuindo. E aí, como que vocês planejam essas intervenções, considerando essas especificidades, as diferenças também dos moradores e esse contato, né? Porque levando toda consideração do local também, que é sensível. Então, acho que esse é um ponto interessante, né? Aqui é exigido da gente uma inovação de engenharia. Porque aqui, e não só na Maré, mas nas comunidades em geral, né, a gente precisa olhar com um olhar específico, porque não tem uma receita de bolo, diferente da área formal, que a gente sabe como fazer a receita de bolo. Aqui, de fato, a gente tem que ter um olhar específico, cuidadoso. Vou dar um exemplo muito claro do que acontece aqui dentro da Maré, com a coleta de esgoto dentro dos becos. Então, assim, a gente tem bebê de 50 centímetros de distância, 40, 50 casas jogando esgoto de todos os níveis de altura que você pensar e eles correndo ali, indo para as ruas, etc. A gente tem que coletar esgoto que está sendo lançado das casas, drenar esse esgoto para a nossa rede e trabalhar dentro daquele ambiente, que é um ambiente completamente diferente, dentro da segurança que é exigida para a gente trabalhar com um colaborador ali dentro, com ferramenta, máquina, é um grande desafio para a gente. Então, assim, a Maré como um todo traz para a gente uma necessidade de inovação em engenharia. Então, somado a isso, a gente tem a outra obra estruturante, que é o grande tronco coletor, que a gente, para não impactar no trânsito, nas vias, nas pessoas, a gente está fazendo por um método não destrutivo, ou seja, a gente não vai rasgar a rua para fazer assentamento da tubulação, a gente vai assentar a tubulação por debaixo da terra. Isso tudo para não gerar impacto, porque a gente sabe da necessidade de não impedir os fluxos aqui, né? O espaço aqui é muito curto, é muito difícil, e a gente está aqui para tentar gerar o menos impacto possível, apesar da gente entender que toda obra gera impacto e transtorno para a população, né? Legal. Dentro da nossa casa. E para finalizar, qual o papel da população nesse processo também, né? Porque é isso. A gente já falou que o morador ele precisa ter essa consciência. A gente também está aqui com todo o trabalho de educação ambiental para poder levar isso para a escola e formar mesmo novos cidadãos com uma consciência, né, de cuidado com o próprio território. Mas hoje existe alguma prática de vocês voltada para a educação ambiental? Como que vocês pensam em levar isso a longo prazo? Então, vamos lá. Aqui, dentro do território da Maré, a gente tem o programa Saúde Nota 10, que é um programa onde a gente entra nas escolas, onde a gente capacita os professores. Só que na Maré foram mais de 300 professores capacitados, junto com a capacitação dos moradores, ou dos alunos.
Por que a gente acredita nessa capacitação dos professores? Porque os professores, eles vão ser os justificadores que vão perpetuar o saneamento, a cidadania nas crianças. As crianças, por sua vez, vão morar dentro de suas casas, que vão gerar dentro das suas casas, ali, impactar as suas famílias sobre como utilizar a rede, como descartar o resíduo, como usar a água de forma racional, sem desperdício. Então, quando a gente traz o programa Saúde Nota 10, a gente está gerando impacto em dezenas de famílias por um professor. E assim a gente vai garantindo a continuidade, né? Porque o que a gente tenta levar nesses programas é que saneamento vai muito além da obra, vai muito além de infraestrutura. Saneamento é saúde. Saúde por quê? Porque quando a gente implementa uma obra de saneamento, a gente reduz doenças como dengue, leptospirose, hepatite A. E isso, naturalmente, a gente evita com que as crianças, que são os mais impactados, deixem de estar nas escolas para estar em casas doentes, para estar ocupando o SUS, ocupando as UPAs, deixando que o pai e a mãe deixem de trabalhar para ficar com as crianças em casa. Então, naturalmente, a gente faz um movimento ali que é muito maior do que a obra em si. Então, o saneamento de fato é saúde. E essa saúde que impacta na educação, que quando a criança deixa de estar dentro da escola, deixa de aprender. E já tem estudos que comprovam que a criança que tem acesso ao saneamento tem uma produtividade muito maior, e isso, como consequência, impacta na vida na jornada de trabalho dela ali, no mercado de trabalho. Ela consegue ter oportunidades melhores e trazer renda melhor para dentro de casa. Então, assim, é saúde, educação, enfim, é mercado de trabalho. Saneamento realmente é um ecossistema gigante. Bom, hoje a gente tá com a gravação aberta e aí a gente tem uma plateia, então eu vou abrir também para os nossos convidados e a nossa plateia também, caso queira fazer alguma pergunta mais específicas. Tá aberto aí, você quer começar, Vânia? Sim. Em questão da despoluição ainda da Baía de Guanabara, porque a gente tem um problema muito sério de enchentes, né? Que acontece no Rio de Janeiro, principalmente aqui na Maré, quando há um nível muito grande de chuvas. E aí o que acontece? Através dessas enchentes, isso tudo muito ocorre por conta do lixo que invade as vias fluviais. Eu queria saber como é que está o processo de comunicação de vocês, né, da Águas do Rio, com a empresa de limpeza urbana, quanto usar tecnologias de coletagem do lixo aqui na Maré. Então, não haja só a invasão de lixo nas vias fluviais. Então, como eu falei, o programa que a gente tem aqui é o programa Saúde Nota 10, junto com ações que a gente tem de plantões sociais e ações sociais como um todo de mobilização, que a gente leva a educação para as crianças, professores e a própria população sobre o uso adequado. A Águas do Rio, nesse momento, né, quando a gente fala de resíduo, ela não é a responsável sobre isso. A gente sabe que o resíduo impacta quando você não usa ele corretamente ali na rede da gente, que vai trazer transtorno para o cliente, transtorno para o próprio usuário, e a gente tenta levar essa sensibilização. A gente atua em alguns locais com parceria junto com a Conlup para a educação social ali dentro da comunidade. E é dessa forma que a gente pensa em trabalhar aqui dentro da Maré também. O professor quer fazer uma pergunta? Sim, eu tinha duas perguntas para fazer para o Bruno, porque ele coloca muito bem a particularidade de trabalho aqui na Maré, né, o próprio contexto geográfico mesmo do terreno. Agora, a gente tem basicamente favelas cuja o processo de urbanização se deu de forma um pouco desconexa, né? Então, o caso da Nova Holanda é um caso muito emblemático por ter sido um CHP em um local não planejado. De fato, a gente tem mais becos, né? Essa população cresce da década de 60 para cá e se torna o trabalho na Nova Holanda talvez muito mais específico do que o trabalho possivelmente na Vila do João, na Vila do Pinheiro. A minha primeira pergunta é se isso é levado em conta, essa particularidade dos territórios da Maré, se isso entra como uma estratégia de trabalho da Águas do Rio. E pensando um pouco o processo de exposição da Baía de Guanabara, qual é o papel da estação de tratamento do Caju nesse processo, né? Porque a gente tem uma estação de tratamento muito próxima aqui, né? Tá praticamente na Maré, e até então ela não funcionava na sua totalidade, né? Queria entender qual o papel da estação de tratamento ali do Parque Alegria no Caju para esse processo. Bacana, boa pergunta, professor. Então,
Hoje, cada território aqui dentro da Maré, né, cada conjunto dentro da Maré, de fato, a gente tem que ter um olhar específico. Vou dar um exemplo, você trouxe exemplo dos becos aqui da Nova Holanda. E vou dar um exemplo do Morro do Timbal, que é completamente diferente. Então, o pessoal da parte alta não tem problema de esgoto, o esgoto flui, e lá embaixo tem algum problema, mas lá em cima tem problema de abastecimento de água. Então, para cada região, a gente tem que olhar de forma específica. Então, a gente tem um projetinho para cada região específica de como é que a gente vai solucionar cada problema. Então, cada rua, cada beco, cada local tem seu endereço correto de solução, né? Então, isso de fato é uma peculiaridade daqui do conjunto que a gente trata de forma bem específica, né? Quando a gente fala da presença da Et Alegria, né, que fica ali no Caju, a estação de tratamento de esgoto, é ela que vai receber todo esse esgoto que vai ser coletado do tronco, que vai atravessar de uma ponta da Maré a outra. Então, ela vai receber todo esse esgoto. Então, o papel dela ali no Parque da Baía de Guanabara e para o esgoto da Maré é de tratamento desse esgoto, né? Ela foi planejada já pensando no horizonte para recebimento desse esgoto. Nossa, bacana. Realmente é uma visão de futuro, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque acho visita na nossa eu queria que você explicasse aí o que a gente já pode considerar um avanço aqui. As atuações da água do Rio no território da Maré, o que a gente poderia considerar já uma vitória para esse território, um avanço que a gente vem de medidas aqui completas. Então, vamos lá. Se você andar aqui na Nova Holanda, você vai ver vários becos completamente diferentes, onde o esgoto corria, né, a céu aberto, tinha diversos extravasamentos de esgoto e hoje não ocorre. Então, a gente já teve entregas das 2 unidades de bombeamento, que fica uma aqui na Mosa Táxi e a outra lá perto da Linha Varela. O que acontece? Com essa ativação dessas estações de bombeamento, a rede funcionava super cheia e consequentemente, ficava com o esgoto vazando nas vias. Hoje, esse esgoto é drenado, porque essas estações levam o esgoto para a estação, que é a estação da Penha, né? Leva o esgoto para lá. Então, a rede faz operar muito mais plenitude. E com isso, o que é que eu, enquanto usuário, vou sentir? Eu não vou ver mais aquele esgoto que tem todo se vazando na rua. Então, isso são algumas entregas que a gente já fez aqui. E a gente, além do esgoto, né, tem a questão da água, que a gente vem realizando, instalando os HDs, cadastrando as pessoas. Bacana. Mais alguém quer fazer uma pergunta? João. E ainda tem a questão da geração de emprego, que a gente tem aqui. As 200 vagas que a gente abriu aqui, de equipe de campo, 100% Maré. As pessoas também que trabalham aqui no administrativo também são pessoas de oportunidades da Maré. E a nossa condição de atuação é todo mundo que trabalha na Maré tem sido da Maré. Então, assim, a geração de emprego aqui tem sido muito boa. E isso realmente tem nos orgulhado bastante de gerar renda para a própria comunidade. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de cada um de vocês. Foi uma conversa muito rica e muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu sou Caia Mendes e esse podcast é uma realização da Digo Mídia Alternativa com apoio da Redes da Maré e da FAPERJ.